Hello, welcome to our class number 30. Today we are going to talk about the adverbs of frequency. Okay? Adverbs of frequency. Então, nós vimos na aula passada, nas duas aulas anteriores, o simple present. Lembra que eu conversei com vocês que a gente usava o simple present para falar, uma das maneiras de utilizar o simple present era para a gente falar sobre ações cotidianas, ou que acontecem com uma certa frequência, ações habituais. Então hoje, até a pedido de uma aluna, quero mandar um abraço especial para essa aluna que me solicitou essa aula, e hoje essa aula vai entrar perfeitamente no nosso plano de estudos. Por quê? Então nós vamos ver os advérbios que a gente pode utilizar para indicar essas ações habituais, com que frequência elas ocorrem. Ok? Então vamos lá, é bem tranquilo, tá? A gente vai começar com um diálogo, uma conversa aqui, e aí dela vamos ver se a gente consegue extrair alguns elementos para iniciar o nosso estudo. Vamos lá? Acompanhem comigo, então. So, how often do you travel? I seldom travel. I usually visit my parents in Japan twice a year. And you? Do you travel very often? Yes, I do. I always take trips when I'm on vacation. Where do you usually go? I often go to Europe. Ok? Então vamos retornar aqui para ver se a gente consegue entender um pouco melhor o que foi dito nesse diálogo. Então, a primeira moça, ela começa perguntando: How often do you travel? Então, how often é a pergunta que nós vamos ver hoje, que significa com que frequência, Com que frequência, Então, aqui a gente já viu, olha só, o verbo principal aqui é o verbo to travel, que é viajar, desculpem, que é viajar. Então, a pergunta é, com que frequência você viaja? Lembram-se, usando sempre o auxiliar do, Quando a gente não tem o verbo to be. Então, com que frequência você viaja? E a outra moça vai responder, I seldom travel. Então, esse seldom aqui é justamente o que nós vamos ver hoje, que é um advérbio de frequência, Seldom, vocês verão logo logo, significa raramente, dificilmente, não muito frequentemente, ok? Now, I usually visit my parents in Japan twice a year, Esse usually aqui também é um advérbio de frequência, Normalmente, usualmente, frequentemente, Então ela está dizendo, I usually visit my parents. Lembram-se parents? Parents, a gente tem que tomar cuidado que é um falso cognato com a língua portuguesa, Eu já comentei com vocês, parece que nós estamos falando de parentes, mas não é. Parents significa pais, ok? Pai e mãe, parents. Então, I usually visit my parents in Japan twice a year. Então, ela vai com que frequência, Ela visita os pais? Twice a year. Esse twice, também nós veremos hoje, é uma maneira de falar duas vezes, tá? Nós vamos ver em seguida, eu já mostro para vocês então como é que a gente usa ele. And you? Do you travel very often? E você? Você viaja com muita frequência, Muito frequentemente, very often. Então esse often aqui é mais um advérbio de frequência que nós estamos utilizando aqui, que significa frequentemente. Nós já veremos em seguida. E ela vai responder, Yes, I do. Sim, eu viajo, I always take trips when I'm on vacation. I always take trips when I'm on vacation. Então, eu sempre, olha só, mais um advérbio de frequência aqui, sempre, Aqui é muito frequentemente. Take trips, seria viajar também. Então, é uma outra maneira da gente utilizar, na verdade, a gente está usando aqui, ao invés do verbo travel, a gente está usando o verbo to take, que ele significaria, a tradução mais usual dele é pegar, Seria como fazer viagens, Apesar dele não poder ser traduzido exatamente por fazer, a tradução desse conjunto aqui, de take, com aqui o substantivo trip, ele seria faço viagens, Mas eles estão substituindo, na verdade, essas duas palavrinhas aqui, o verbo travel, ter um significado similar. Então, trip é uma viagem quando nós estamos falando do substantivo, A trip to Europe, uma viagem para a Europa. Mas a gente, quando quiser dizer eu vou viajar para a Europa, ou eu viajo para a Europa, I travel to Europe. I travel to Europe. Então, travel vai ser o nosso verbo e trip o substantivo, ok? Então, uma viagem. When I'm on vacation. Então, eu sempre viajo, eu sempre faço viagens à Europa, Eu sempre faço viagens
quando, né? Esse when aqui é um WH question, né? Que significa quando eu estou de férias. I'm on vacation, né? Esse I'm on vacation aqui é uma estrutura que a gente já estudou bastante, né? And where do you usually go? Where do you usually go, né? Where, já sabemos onde, lembram? Já vimos também esse WH question. E aqui, do you go, também fácil, né? Onde você vai? Do you go? E aqui a gente só acrescentou um advérbio de frequência usually, né? Que nós já vimos, né? Onde você vai normalmente, onde você usualmente vai. So, I often go to Europe. I often também significa eu frequentemente, usualmente vou à Europa. I often go to Europe. Ok? Então é isso, pessoal. Olha só, os advérbios de frequência são simplesmente advérbios que a gente utiliza para dizer com que frequência um fato ocorre, tá? Então a gente tem, aqui, quando um fato ocorre com muita frequência, né? Eu coloquei umas porcentagens aqui, tem vários sites até que trazem essas porcentagens, mas não pensem nelas como uma coisa fixa, tá? Aqui é só para a gente ter uma ideia, mais uma ideia comparativa entre elas, tá? Não quer dizer que uma coisa, então, por exemplo, para ser always, tem que acontecer todos os dias, por exemplo, 100%. Não é isso, entendeu? É uma coisa que acontece com muita frequência. Por exemplo, com mais frequência do que o almost always. Por isso, então, essa diferença de 100% para o always e de 90% do almost always. Então, entre elas, essas porcentagens aqui, elas são um bom guia para vocês. Mas não pensem que a ação tem que ocorrer com essa frequência, não é bem isso, tá? É só uma comparação mesmo entre elas. Então, vamos lá. O mais frequente de todos, né? É o always, sempre, né? Equivaleria ao português sempre. Almost always, o almost é uma palavra que significa quase. Então, almost always, quase sempre. É um pouco menos, né? Um pouco abaixo do sempre. Usually, é um pouco abaixo ainda, muitas vezes até poderia ser substituído o almost always por usually, mas em geral ele é um pouquinho mais fraco, né? E aí o usually, o often e o frequently, esses três aqui, eu coloquei até aqui porcentagens similares, né, entre 70% e 80%, mas na verdade esses três eles são intercambiáveis, né, eles têm um sentido muito próximo, tá? Na prática você pode utilizar qualquer um deles para dizer que uma coisa acontece com bastante frequência. Não acontece sempre, mas acontece com frequência, tá? Então, usually, often e frequently a gente poderia traduzir por frequentemente, tá? Os três, ou usualmente, ou frequentemente, eles teriam um sentido bem próximo. Sometimes, então sometimes é algo que acontece, mas não é tão frequente, né? Normalmente abaixo da metade, né? Um pouquinho menos de 50%, né? Eu coloquei 40% a 50% aqui, né? Mas como eu disse, não é. Mas acontece com alguma frequência, mas não é tão frequente também, né? Sometimes, às vezes, sometimes. Seldom, né? Não, aí seldom já é uma coisa que acontece mais raramente, é mais difícil acontecer. Assim como o hardly ever. O hardly ever é um pouco mais forte ainda do que o seldom. Ele é algo que é mais difícil mesmo de acontecer, tá? Hardly. Hard é difícil ou duro. Hardly é o advérbio dificilmente, né? E hardly ever, então quase nunca a gente pode dizer. Hardly ever, quase nunca, dificilmente. O seldom vai ter uma tradução bem próxima com isso, dificilmente, algo que não é tão frequente também, tá? Seldom. E aí o hardly ever e o rarely são bem próximos, tá? Eles podem ser substituídos sem problema nenhum. Quase nunca, hardly ever, e o rarely, que é raramente, né? Rarely, né? Um pouco difícil de pronunciar para nós brasileiros, né? Por causa dos dois R's, né? Mas a gente então vai fazer rarely, ok? I rarely travel. I rarely study. Eu raramente, ok? E, claro, o mais forte, aquilo que não acontece nunca, é o never. Nunca acontece. Never. Ok? Se nós quisermos, então, especificar a quantidade de vezes que uma coisa acontece, seja por dia, seja por semana, por ano, né? Daí vocês podem utilizar como vocês quiserem. Mas então a gente vai usar, quando for uma vez só, ao invés de falar one time, então não que não seja possível. Claro que é possível usar one time, mas é mais comum usar once. Once. Once significa a mesma coisa que one time, uma vez, ok? Once. Inclusive, quando começam as histórias, né, aquelas histórias infantis, né, que era uma vez, quando a gente vai dizer isso em inglês, a maneira usual é once upon a time. Once upon a time. Era uma vez, né?
Então, once upon a time. E quando for duas vezes, a gente usa o twice. Ao invés, pode também usar o two times? Pode, mas o twice é mais comum. Twice. E daí para frente, normalmente se usa então 3 times, 4 times, 5 times, 6 times, 10 times, 100 times, ok? Então, a gente, ao invés de usar o por, né, 3 vezes por semana, a gente vai usar o a. Então, 3 times a week, 3 vezes por semana. Twice a month, 2 vezes por mês. Once a year, 1 vez por ano, ok? Então a gente vai colocar o a na frente então do tempo que a gente vai querer especificar, tá bom? Então nós já vamos ver alguns exemplos já. Então tá, qual é a estrutura que nós então vamos utilizar os advérbios de frequência, tá? Isso aqui eu trago sempre para que a aula fique completa, mas eu acho mais interessante sempre a prática, né? A gente vê na prática e o ouvido se acostumar com o lugar correto dos adverbs, ok? Dos advérbios de frequência. Mas, bom, a estrutura então formal é o sujeito primeiro, subject, depois o advérbio e o verbo principal, main verb. Então, main significa principal, main verb, verbo principal. Então, ele vem entre o sujeito e o verbo. Vamos ver uns exemplos aqui? Olha só, I hardly ever watch movies. I hardly ever watch movies. Então, o verbo to watch, assistir, movies, filmes, né? Então, eu raramente, dificilmente, quase nunca assisto filmes, tá? Então, esse hardly ever, olha só, é o nosso adverb, né? Então, I, sujeito. Depois vem o advérbio, hardly ever, e depois o verbo principal, que é o verbo to watch, assistir, ok? Mais um exemplo, então. Ted often reads the newspaper. Ted often reads the newspaper. Então, de novo, o sujeito Ted, o advérbio often, e depois o verbo principal to read, que é ler, né? Ler o jornal, newspaper. Então, só treinando um pouquinho aqui, essa pronúncia aqui, apesar de vocês vão ver, às vezes, em alguns filmes, é comum a gente ver pessoas falando often. Não está errado, tá? Pronunciar o T. Mas a pronúncia mais comum, mais usual, é a pronúncia onde esse T aqui ele não é pronunciado, tá? Então, o correto é a gente pronunciar often. Often. Ok? Então, Ted often reads the newspaper. Então, Ted lê o jornal frequentemente, né? Com frequência, often. Agora, quando a gente tem o verbo to be, essa estrutura muda um pouquinho. Na verdade, o que vai acontecer é que o advérbio, ao invés de ficar entre o sujeito e o verbo to be, como ele ficava quando eram outros verbos, ele agora vai ficar, então, depois do verbo to be. Então, nós vamos ter o sujeito, subject, depois nós vamos ter o verbo to be, e aí sim o advérbio, ok? Então, nos exemplos... They are never at home. They are never at home. Então, eles nunca estão em casa. They are, olha aqui, ó. They are, né, o verbo to be, junto com o sujeito. E depois, então, o advérbio never, nunca. Eles nunca estão em casa. Kim is always happy. Então, Kim está sempre feliz. Kim is always happy. De novo, o advérbio depois do verbo to be, ok? É bem tranquilo. E aí, então, a pergunta que a gente vai usar para perguntar sobre a frequência de um acontecimento é a pergunta que começa com how often. How often? Com que frequência? Então, qual é a estrutura? De novo, how often, depois a gente vai ter o verbo auxiliar, porque vai ser uma pergunta, lembram-se disso? O verbo auxiliar, que é o do ou does, na frente do sujeito. Então, vai ser o do quando o sujeito é I, you, we e they, né? E a gente usa o does quando for he, she, it, né? O sujeito. E depois o verbo principal, né? Então, exemplos aqui. How often do you play soccer? Né? How often, com que frequência? Do you, olha só, né? O verbo auxiliar na frente do sujeito, o verbo principal, né? Então, com que frequência você joga futebol? How often do you play soccer? How often does she go to school? How often does she go to school? Né? Com que frequência ela vai à escola? Go to school. Né? Bem tranquilo, né? Não tem muito segredo aqui. A estrutura é a mesma que nós vimos, né, nas últimas duas aulas com os verbos normais no simple present, ok? Vamos praticar um pouco então? Olha só, como é que a gente vai fazer essa pergunta aqui, ó? Aqui a gente tem, antes de começar, aqui a gente tem seria um phrasal verb, né? É um verbo que to work, todo mundo conhece, é o verbo trabalhar, mas os verbos em inglês,
muitas vezes eles vêm com uma outra palavrinha que vai mudar o sentido deles, tá? Eu pretendo logo, talvez, fazer um curso para vocês só sobre phrasal verbs, que é uma coisa que é um pouco complexa no inglês, não por ser difícil, mas é porque é um número muito grande, né? O mesmo verbo, ele muda demais o sentido dele a depender disso, tá? Então talvez a gente faça um curso aí específico só para phrasal verbs, que costuma causar um pouco de dúvidas, né, na maioria dos estudantes. Então aqui, o phrasal verb workout, ao invés de significar trabalhar como o verbo work normal, workout seria nosso malhar, né, exercitar-se. Então a pergunta é, com que frequência, how often, você malha, você se exercita? Então how often do you, né? Do you work out? Lembre-se aqui, só estão praticando o que nós já vimos nas aulas anteriores. Simple present, né? Do you. O verbo principal ainda é o verbo work, né? Então a gente não pode passar ele aqui para frente, tem que utilizar o auxiliar do, né? Então, how often do you work out? Qual desses aqui nós poderemos usar na lista? Ó, deem uma olhada aqui na figura. O que é que vocês acham? Ele se exercita always, often, seldom, hardly ever or never? Então, pela figura aí, a gente poderia dizer, né, ele responderia, I always work out. Eu sempre malho, eu sempre me exercito, né? E agora aí vai inverter a pergunta, né? Agora é o fortão que vai perguntar para o magrinho. Ó, and you? How often? Mesma coisa, né? Temos aqui o verbo exercise e a gente não pode utilizar o exercise na frente do sujeito, vamos ter que colocar o auxiliar. How often do you exercise? O que é que ele vai responder agora? I work out. I always work out, often work out, seldom, frequently or almost always. O que é que vocês acham? Então, qual desses aqui indicaria algo que não é tão frequente, né? Pela figura aqui, vamos imaginar então que não é muito frequente. Então, o que caberia melhor aqui pela figura seria o seldom. Seldom. I seldom work out. Raramente, dificilmente malho, né? Então sempre aqui, olhem só, o always, o often, o frequently e o almost always, todos eles trazem uma ideia de algo que acontece com frequência, né? O único aqui que traz, né, uma ideia de algo que acontece mais raramente é o seldom, ok? Então vamos lá, vamos tentar agora então pegar essa frase e falar ela de uma outra maneira utilizando um adverb of frequency. Por exemplo, olha só, Selma showers every day. Shower, né, seria ducha, né? Seria tomar banho, mas banho assim, no chuveiro mesmo, né? Então, ela toma banho, toma duchas, né, todo dia. Showers every day, né? Então, esse every day significa todo dia. Qual seria o melhor adverb of frequency que a gente poderia usar para substituir esse every day? O always, não é mesmo? Só que a gente tem que colocar ele no local correto. Lembram-se? Entre o sujeito e o verbo principal. Então, vai ficar Selma always showers. Selma always showers. Ok? Mais um. Peter travels once a year. Peter travels once a year. Então ele viaja uma vez por ano. Once a year. Então como é que a gente poderia trocar esse once a year aqui? É algo que não é tão frequente, né? Então a gente poderia dizer Peter hardly ever travels. Né? Dificilmente, quase nunca. Hardly ever travels. Or Peter seldom travels. Né? Nesse caso aqui, vocês vejam só que apesar de ter uma diferença lá, né, nas porcentagens que eu coloquei, nesse caso aqui as duas maneiras são intercambiáveis, né, seja o hardly ever, seja o seldom, ok? One more. I swim twice a week. Eu nado, swim, to swim, twice a week, 2 vezes por semana, twice a week. Então aqui sim, como é que nós poderíamos substituir o twice a week? I often swim, né? 2 vezes por semana, often. I usually swim, tá? Também aqui intercambiável, sem problema nenhum, né? Eu nado com frequência, frequentemente. Ok, pessoal? Então foi isso. Esses foram os adverbs of frequency, tá? Agradeço muito aí a todas as dúvidas que tem, né? As mensagens, as dúvidas que têm sido postadas. Espero que estejam gostando. Logo, então, eu vou acelerar essas postagens aí com novas aulas, novos vídeos. E já no mês que vem, em outubro, nós daremos início também em paralelo ao curso intermediário, ok? Então, quero mais uma vez agradecer a todos. Vou deixar para vocês, então, disponibilizado lá no meu site a lista de número 9, para vocês já poderem entrar, resolver, né, essa lista que vai ter exercícios sobre o Simple Present,
né, que foi algo que a gente viu nas últimas 2 aulas, e também utilizando aqui os adverbs of frequency, ok? Então é uma lista bem importante, não percam, né, não deixem de fazê-la, e na próxima aula, então, a gente faz a correção dela, ok? Thanks for watching, see you next class!